Repasso essa questão para o senhor, doutor Sávio, que é promotor de justiça, está com a gente aqui no Rio de Janeiro. Uma questão justamente sobre essa agilidade, né? A gente estava falando dessa nova lei, estava reclamando da lei, que a lei é muito burocrática, mas a gente tem uma nova lei aí que já deve ser implementada e entrar em vigor propriamente dita já em novembro. Será que a gente pode ter uma expectativa real mesmo de que esses processos sejam agilizados? Se houver efetivamente comprometimento das instituições em buscar o aparelhamento necessário para colocar essa lei no ar, para funcionar, nós efetivamente teremos muitos ganhos. Eu acho que é uma lei que passou por um grande debate, ela era até mais, digamos assim, mais avançada, mas houve uma grande preocupação com a defesa da família biológica, que é respeitável e que é prioritária, como já se disse aqui, mas é necessário que o fato da criança não poder ser criada nessa família biológica seja descoberto precocemente, não seja descoberto quando ela tem 8 anos. Senão o Ministério Público não funciona o Conselho Tutelar, não funciona a Justiça e preconceituoso é o adotante brasileiro que quer uma criança pequena. Mas essas casas, esses grupos de ajuda à adoção, isso ajuda muito. O senhor tem um, inclusive, em Niterói, o senhor também é pai adotivo, né? Eu fui fundador do Quintal da Casa de Ana, hoje eu não participo mais da diretoria, mas é um grupo de apoio à adoção. E os grupos de apoio à adoção, onde há grupo de apoio à adoção, há mais adoções necessárias, entendidas como as adoções interraciais, as adoções de crianças maiores, adoções tardias, adoção de grupos de irmãos, adoção de criança com necessidade especial. Onde há grupo de apoio à adoção e as pessoas frequentam, e pelo exemplo de felicidade dos outros, veem que às vezes uma criança de 6 meses pode trazer tanta felicidade quanto a criança de 3 anos. E perdem essa vontade de reproduzir o que eventualmente a biologia não negou. Eu respeito muitos pais adotivos que querem crianças pequenas, mas vendo que as pessoas realizam um encontro de amor, profundo encontro de amor, com outras opções, e que se tornam pais igualmente amáveis e igualmente amados, porque o pai adotivo recebe mais do que a criança, acaba percebendo que a sua opção está restringindo muito esse encontro. De repente, a opção para criança de 2 anos e meio, 3 anos, já traz a criança quase que imediatamente. Aqui no Brasil isso é mais difícil, né, doutor? Mas no exterior isso é mais comum, né? As crianças maiores serem adotadas, as crianças mais velhas. Eu queria voltar a falar com a Joana e com a Tanira. Tanira, você estava falando aí, a gente viu os exemplos aí nos Estados Unidos, né, desses lares provisórios que seriam uma solução, né, aparentemente, para essas crianças abandonadas, mas também tem uma preocupação, porque, por exemplo, eu estava dando uma olhada no estudo no estado de Oklahoma, tem um histórico consistente de violência. Esses lares, as crianças às vezes não são muito bem tratadas, tem números grandes aqui de violências, de acordo com um estudo aqui de uma ONG sobre direitos das crianças, é o pior estado para a adoção em relação ao abandono das crianças aí nos Estados Unidos. E um dos motivos apontados é justamente a escassez de pais adotivos temporários por conta da baixa remuneração do governo. Quais são os problemas mais frequentes em relação a isso aí nos Estados Unidos? Quer dizer, eu acho que o estado de Oklahoma deve ser um caso bem particular. Todos esses lares provisórios, ou essas instituições, são bem fiscalizadas. Segundo dados do governo americano, 46% dessas crianças que estão nesse sistema de acolhimento temporário estão em casas que não são de famílias, né? Casas de pessoas estranhas. 24% estão em casas de parentes, né? Aguardando para ver se voltam a conviver com seus pais biológicos, e apenas 10% estão em instituições. Como a Juliana conversou há pouco com a gente, o que o governo quer é que a criança saia rapidamente de uma instituição e volte e seja inserida numa família, seja de volta para a família biológica ou para uma família adotiva. Ela também falou aí que algumas crianças ficam até 1 ano lá, então existe um processo muito cuidadoso para que a criança que correria um risco com essa família biológica seja reintegrada num ambiente mais seguro. Raquel. Ok, Joana, e aí na França, como é que funciona? Porque na França, 25 mil pedidos de adoção, né, 25 mil pedidos, pais que esperam na fila, e o tempo médio é grande, como você tinha dito, até pode ser que esteja caindo agora, mas como é que funciona isso aí na França? Existe isso também que tem nos Estados Unidos, esses lares temporários? Aqui existem lares temporários sim, mas existem muito menos crianças à espera de uma família, até porque o governo francês ele incentiva a natalidade, ele dá dinheiro aos pais que têm mais de 1 filho, né, que tem 2 ou 3 filhos. Quanto mais filhos você tem, mais dinheiro você recebe do governo. Então existe esse estímulo para famílias que, mesmo com uma condição social mais desfavorável, mantenham as crianças em casa e não entreguem, né,
para adoção, para orfanatos, lares e etc. Então, existe uma, entre aspas, escassez de crianças para adotar, né? Claro que isso não é um mercado, mas os pais que querem, né, realizar esse sonho de ter um filho, eles vão para o exterior. E 80% das crianças adotadas por casais franceses vêm de outros países, principalmente do Haiti, da Etiópia e da Rússia, né? Também da Ásia, do Vietnã. Então, existe realmente essa necessidade de sair da França em busca de crianças para conseguir adotar. E existem também muitos filhos adotados aqui por casais franceses que são brasileiros, né? Mas esse número vem caindo, inclusive de 2007 para 2008, houve uma queda de 40% no número de crianças adotadas por casais franceses. Então, eu até gostaria de fazer essa pergunta ao representante, ao conselheiro tutelar ou ao promotor, saber se existe critérios mais rigorosos em relação a casais estrangeiros que queiram adotar e como é que o governo brasileiro pode monitorar justamente, já que essas crianças saem do país e vão, né, vêm para cá, para o exterior ou para outros países. Eu gostaria de saber como funciona a lei em relação a casais estrangeiros. Bom, em relação aos casais estrangeiros, a adoção para os estrangeiros ou brasileiros residentes no exterior, ela é secundária. No Brasil, se dá prioridade à adoção por brasileiros para manter a criança em sua cultura, em seu país, sua pátria. Mas, não havendo adotantes brasileiros cadastrados, e hoje isso vai começar a ser facilitado com a implementação do Cadastro Nacional de Adoção, porque você, com uma só consulta, vai poder perceber se há interessados naquela criança ou não. Há essa consulta, essa criança é disponibilizada para adoção internacional de uma pessoa que é intensamente avaliada. Sempre há um mito em relação à adoção internacional, que a adoção internacional a criança vai ser prostituída, que a criança vai virar doadora involuntária de órgãos e coisas dessa natureza. Eu acho que é uma lenda urbana. Se isso já aconteceu alguma vez, não acontece mais em função do controle hoje. A adoção internacional é extremamente regulada por essa nova lei. É regulada pela Convenção de Haia e seguida no Brasil pelas comissões estaduais judiciárias de adoção. Então, há muita seriedade nisso. Eu ia falar até da Convenção de Haia mesmo, de 99, né? Justamente o Brasil faz parte da Convenção para a proteção de crianças e cooperação também em matéria de adoção. Eu queria ir para Los Angeles, já que a gente está falando desse aspecto de adoção internacional. A gente está com a Tanira Lebedeff. Tanira, a gente falava agora há pouco da adoção internacional por famosos, né? Por que é tão comum a gente ouve, né, e vê também esse tipo de adoção, principalmente nos últimos anos, envolvendo os nomes mais famosos, né? A avaliação é muito mais rígida, mais crítica dentro dos Estados Unidos do que em outros países, como a gente vê, por exemplo, a gente vê em países da África, a gente vê o Vietnã, as pessoas indo buscar as adoções nesses países. Pois é, Luciano, toda celebridade tem a sua vida colocada num microscópio, né? Todo mundo observa tudo. As adoções de Madonna, por exemplo, foram muito polêmicas. Ela foi ao Malawi, adotou um menino, David. O pai dele apareceu depois dizendo que ele não teria concordado com essa adoção. A adoção da filha dela, também da Mercy, também foi complicada. Ela quase não conseguiu a guarda da menina. Angelina Jolie tem 3 filhos adotivos, cada um de um país diferente. E claro que isso tudo vira notícia. Tem outros casais também famosos que a gente não ouve falar muito. Por exemplo, Mia Farrow. É claro que o Woody Allen acabou casando com uma das filhas adotivas, se não me engano, mas ela tem 14 filhos, acho que 11 são adotivos. Kate Capshaw, a atriz que é casada com Steven Spielberg, também tem filhos adotivos. E há quem diga que é publicidade, promoção, isso pode ser muito criticado, porque acaba virando notícia de tabloide, mas o que não tem dúvida é que essas atrizes também realizam um trabalho humanitário nesses países. A Madonna abriu uma instituição no Malawi para proteger crianças, para proteger órfãos de lá. Angelina Jolie também, ela e Brad Pitt, os atores prometem adotar uma criança de cada nacionalidade, de cada continente, para ter uma família multiétnica. E também fazem um trabalho em cada país para que as crianças mantenham o vínculo com o país de onde vieram. E se isso estimula a adoção no mundo inteiro, só pode ter um aspecto positivo, né, Luciano e Raquel? Tanira, na verdade, na questão aí da Madonna, a polêmica foi justamente, primeiro foi muito elogiada, né, o posicionamento dela de buscar uma criança com necessidade, dar uma possível vida
melhor, mas justamente quando apareceu o pai reclamando, né? E também me parece que o processo ia ser agilizado por conta de ser uma pessoa famosa, por conta de tudo isso é que essas polêmicas acabam surgindo, né? Ô, Joana, agora me parece que os franceses, você disse aí, até não estão vindo muito mais para o Brasil buscar crianças aqui não, né? Depois dessa convenção de Haia também a adoção ficou um pouco mais complicada e mais rigorosa também para quem vem buscar a criança aqui, né? Exatamente, houve uma queda aí de 40%. Em 2007, casais franceses adotaram 66 crianças no Brasil. E em 2008, esse número caiu para 38. Então, realmente diminuiu. Agora, o governo francês trabalha em ligação direta com as autoridades brasileiras, respeita as leis locais de onde a criança é adotada e depois que a criança vem para cá, para a França, existe um compromisso dos assistentes sociais daqui, dos governos regionais, de mandar relatórios sobre como essa criança está se integrando aqui, tanto na nova casa, na escola, as condições de saúde. Então, existe um acompanhamento de perto, realmente, Luciano, é tudo feito com muita seriedade. Ok, Joana, eu queria perguntar para a Tanira, como é que fica essa questão, Tanira, aí nos Estados Unidos de adoção por casais homossexuais? A gente viu agora há pouco que as autoridades da Ucrânia, né, no mês passado, negaram a adoção a Elton John de uma criança de 14 meses, que ele teria se apaixonado pela criança durante um show lá, mas as autoridades disseram que ele era muito velho e que não tinha um casamento tradicional. Aí nos Estados Unidos funciona como essa questão de dar a criança, a guarda da criança a pais homossexuais? Bom, assim como na adoção para casais heterossexuais, cada estado tem uma lei. O que a lei federal determina é que os estados, mesmo os estados que não aprovam a adoção por casais homossexuais, eles têm que aceitar se a adoção é feita em um outro estado. Ou seja, se eu adotei uma criança na Califórnia, onde é permitido, eu posso ir morar na Flórida, onde não é. A Flórida e Utah, historicamente, são os estados que mais opõem, colocam barreiras nesse caminho de adoção por casais homossexuais. Lá é proibido essa adoção, Raquel. Ok, Tanira, rapidamente para a gente encerrar, também tem a questão do Porto Seguro, né, que é um programa para as mães que querem deixar os filhos que não podem cuidar, para que elas também não sejam discriminadas. Como é que funciona isso, rapidamente, para a gente terminar? Exatamente, é o que eles chamam de Safe Haven Law. As mães que estão grávidas e que não querem ter a criança, elas podem deixar a criança no corpo de bombeiros ou no hospital, no questions asked, como eles dizem por aqui, ninguém faz pergunta, ninguém quer saber por que ela não quer ficar. Então a mãe tem toda essa liberdade, ou um parente pode levar a criança e a criança recebe assistência médica, carinho, até que ela seja encaminhada para adoção. Então a mãe não é recriminada por negligência, por negar essa criança, Raquel. Ok, Tanira, muito obrigada pela sua participação. Tanira Lebedef, falando ao vivo de Los Angeles. E a gente agradece também a participação da nossa correspondente em Paris, Joana Calmon. Muito obrigada às duas, bom dia. Bom dia. A gente agradece também os nossos entrevistados, né? Em São Paulo esteve Luciano Araújo, que é coordenador da Comissão Permanente dos Conselhos Tutelares de São Paulo, o Dr. Fábio Ribeiro Brandão, que é juiz da infância e também representante da MP lá em Curitiba, a Luísa dos Santos Paiva, que é diretora de um abrigo e que também contou a situação como é que era por lá, e aqui no Rio de Janeiro, promotor de justiça, Sávio Bittencourt. Sávio, muito obrigado aí pela sua explanação, pelas suas informações e algumas pessoas também dando os parabéns aí pelo trabalho lá na casa Quintal da Casa de Ana, lá em Niterói, inclusive o coordenador aqui, Paulo Belardi, que foi inclusive quem passou essas informações sobre esse trabalho lá em Niterói, da casa que o senhor ajudou a fundar. Muito obrigado pela participação, bom dia. Eu que agradeço a oportunidade. E a gente agradece também a você, assinante, que participou desse nosso debate sobre adoção através do nosso site g1.com.br/globonews. Muito obrigada.